Boa noite a todos os internautas e boa noite a Leon também. Gostaria só de informar que a transmissão está sendo feita simultaneamente pela live da Defensoria Pública da Bahia e pelo Facebook do Intercambiantes Brasil. E aí, sinta-se à vontade, Leon, para retomar a provocação de Nery. Então, primeiro, boa noite a todas e todos. Saudar a iniciativa dos intercambiantes e a parceria da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Bom, passando direto, então, à provocação do Nery, eu acho que a primeira coisa é lembrar uma coisa que eu aprendi com o próprio Nery, né? Que a gente sempre deveria buscar falar não de uma política sobre drogas, mas uma política sobre pessoas que usam drogas, né? Ou uma política para pessoas que usam drogas, né? Para que a gente nunca esqueça do objeto verdadeiro das políticas, da finalidade, do objetivo verdadeiro das políticas, que são as pessoas que usam, e particularmente aquelas que têm algum problema com esse uso. E eu acho que a gente vive há alguns anos uma transição para constituir uma política de drogas. De fato, dizer que a gente tem hoje uma política de drogas talvez seja dizer muito. Particularmente, claro, nos últimos 2 anos e meio, em que uma série de setores, não apenas no campo das drogas, né, mas uma série de setores que são muito impactados pelas políticas do governo federal, nós ficamos com uma indefinição, né? A partir do governo Temer, houve uma indefinição em diversos setores e não foi diferente na política de drogas, né? Então, particularmente no campo das políticas sociais, a impressão é muito mais de uma não política ou de uma ausência de política, que reflete uma ausência de prioridade, do que propriamente de uma política. Mas eu acho que nós vimos numa construção muito lenta, né, de uma transição de uma política marcada pela guerra às drogas, né, em que se criminalizava usuários e se prendia usuários, em que se investia muito pouco no tratamento de usuários, menos ainda na prevenção do uso prejudicial. Então, nós tínhamos, do ponto de vista de constituição da rede de saúde, por exemplo, ou da rede de assistência social, que pode apoiar as pessoas que têm problemas com drogas graves, né? A constituição dessa rede e a aparição dessa rede como prioridade é um fenômeno de 10 anos para cá, né? Se tanto. E a transição na legislação não se completou, né? Então, nós demos um primeiro passo importante com a lei de drogas, que foi despenalizar, no sentido de que não se prende mais o usuário, mas permaneceu a criminalização. O tema chegou através de uma iniciativa de uma defensoria, não do Estado da Bahia, mas da Defensoria do Estado de São Paulo, né? O tema da criminalização, da constitucionalidade, da criminalização dos usuários de drogas, chegou ao Supremo Tribunal Federal e lá ficou aguardando uma decisão, apesar de uma indicação inicial dos 3 primeiros ministros que votaram, entendendo, né, que de fato seria inconstitucional, ou é inconstitucional, considerar crime o porte de drogas para consumo pessoal. Então, a constituição de uma política que poderia se fazer a partir de uma transição clara, né, que abandonasse a ideologia da guerra às drogas, ou seja, deixasse de declarar guerra aos usuários de drogas para pensar nessas pessoas e nas suas necessidades e como que o Estado e a sociedade se articulam para isso, essa transição não se completou, né? Não se completou, e eu diria que nos últimos 2 anos sofreu um intervalo e alguns retrocessos, né? Particularmente no que se refere ao próprio modo de construção da política de drogas. Eu penso fundamentalmente no que aconteceu no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, no CONAD, que sempre foi muito frágil, né? Mas que foi ainda mais fragilizado nos últimos 2 anos, né? Com medidas assim de atropelo e baixíssima participação social para essas medidas. A partir daí,
e vou tentar ser breve só, então lançar alguma ideia a mais, é que eu penso, né, que justamente o momento de uma eleição é um momento importante para se aferir um pouco a temperatura política do país, e como isso interfere em cada um dos setores, né, da política. Isso, independente da questão, nós não vamos discutir aqui, evidente, um posicionamento nas eleições, né, mas o debate que aparece nas eleições e as indicações de que candidatos e o que eles representam vão ganhando na sociedade, quer dizer, o apoio que isso vai ganhando, nos mostra um pouco como a sociedade vem pensando sobre alguns temas importantes, né? E eu acho que, independente do resultado que a gente venha a ter, o que a gente percebe hoje é que as soluções que passam pela via autoritária, que passariam, portanto, por uma retomada, provavelmente, dos princípios da guerra às drogas, elas continuam encontrando, eu não sei se cresceu ou se não, mas tem uma representação, tem um eco na sociedade muito forte, né? Muito forte. E, para os que defendemos, né, uma política para pessoas que usam drogas baseada na defesa de direitos humanos, baseada na promoção de direitos e não na restrição de direitos, para resumir, eu acho que esse seria o grande resumo, quer dizer, nós entendemos que as pessoas que usam drogas, de maneira geral, têm os seus direitos restritos no país, por uma série de razões. Então nós temos que trabalhar na promoção desses direitos, no direito de acesso à saúde, de acesso à moradia, no direito à justiça, nos direitos civis, muitos que a gente poderia citar. Então, para nós que acreditamos nessa necessidade de promoção de direitos, precisa soar, né, como um alerta, como uma preocupação, o apoio crescente que se vê em grandes setores da sociedade a soluções que caminham na direção contrária, em achar que é a restrição de direitos, né, que vai trazer alívio, né, para o sofrimento das pessoas que têm problemas com o uso de drogas e das pessoas à sua volta. Então, basicamente, essa é um pouco a reflexão que eu queria lançar. Quer dizer, o Brasil está nos mostrando alguma coisa. Para nós que defendemos de promoção de direitos, como conseguir dialogar com um país dividido no que se refere a promoção de direitos para as pessoas que usam drogas. Patrícia. Boa noite, Leon. Que bom falar com você. Então, enquanto você fazia essa introdução, eu fiquei lembrando de toda a política que foi construída durante o período que você esteve à frente da Senad. Os CRRs, o portal Aberta, o projeto Redes, o incentivo à discussão das políticas, participação dos usuários nesse processo. E aí eu queria lhe perguntar o que é que você acha que ficou de todo esse investimento e de que forma, então, a gente pode, a partir disso que ficou, construir possibilidades ou movimentos de resistência nesse país dividido? Olha, eu acho que, do ponto de vista da discussão sobre o campo da política sobre drogas, melhorou muito, mudou de patamar nos últimos 7, 8 anos, difícil estabelecer isso. E aí fica uma provocação, porque talvez tenha uma divergência com o Nery sobre isso, e a gente pode explorar essa divergência. Não sei se é uma divergência, enfim, acho que são maneiras de ver de forma diferente. Mas eu acho que nós mudamos de patamar na discussão de política sobre drogas. E, sem falsa modéstia, eu não acho que foi por ação das políticas de governo. Eu acho que foi muito mais por mudanças na sociedade civil e nos movimentos sociais. Eu acho que alguns setores da sociedade civil importantes, né, passaram a falar sobre a questão das políticas sobre drogas e a se posicionar com mais clareza, né?
Então, o campo da saúde mental, onde existe um movimento muito organizado, muito forte, muito presente, né, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, incorporou, né, finalmente, né, incorporou a temática das drogas na sua agenda, e com isso trouxe contribuições fundamentais, porque tem uma história não só de enfrentamento das soluções autoritárias e das soluções de subtração de direitos, né, para os portadores de transtornos mentais, mas mais do que isso, tem uma história de grande sucesso na construção de uma política de Estado, né, para a saúde mental, dentro da qual, ou com a qual, evidentemente, a política de drogas dialoga, né? Então, esse foi um segmento. O segmento de defesa dos direitos humanos também. Todo o segmento muito presente no sistema judiciário, de discussão da reforma do direito penal, né, da reforma do sistema carcerário, também entrou nesse debate. Enfim, então, nós temos agora, mais recentemente, as feministas, os movimentos organizados de mulheres, trazendo também a perspectiva das mulheres, o movimento negro, né? Então, acho que as grandes contribuições vieram desse despertar de setores da sociedade civil para esse tema, fazendo, e isso é muito importante, com que ele possa não se tornar apenas mais um tema de luta identitária, e nesse caso de uma identidade muito difícil de trabalhar na sociedade, que seria a identidade do usuário de drogas, né? Mas com que ele se torne um tema, um aspecto da discussão sobre direitos humanos, enfim, sobre garantia de direitos, sobre direitos humanos, se a gente quiser, no país, né? Não isolar da discussão do racismo, do direito das mulheres, do direito das pessoas que têm problemas mentais, do direito de acesso à política de saúde, do direito de moradia, como também nós conseguimos chegar nesse debate. Então, esse eu acho que é o fenômeno principal. As políticas de governo fizeram algumas coisas. Eu acho que no campo da saúde nós demos um salto qualitativo. A gente tem uma rede francamente insuficiente, claro, né? Mas a gente tem uma rede desenhada. É possível olhar para alguns serviços, alguns municípios até, e dizer, puxa, aqui há uma rede. Eu posso dizer como é que funciona, por exemplo, a atenção psicossocial num serviço 24 horas para pessoas com problemas com álcool e outras drogas, né? Hoje é possível dizer isso. Antes a gente citaria, contaria exatamente, né, nos dedos de uma mão. Eram 5 serviços em 2011. Né? Hoje são quase 100 serviços dessa natureza. Eu acho que algumas políticas que estimularam o debate na academia funcionaram. Você citou os centros regionais de referência. Houve um estímulo à pesquisa também em alguns campos, particularmente no campo da prevenção. Nós demos um salto qualitativo gigantesco. Houve um grande estímulo à pesquisa, à avaliação, né, que hoje impossibilita que se discuta prevenção sem discutir avaliação ao mesmo tempo. Mas a gente também viu como havia uma fragilidade, né, dessas políticas, porque mesmo no campo da saúde mental, onde a gente tem uma política de Estado, porque tem uma lei federal que determina princípios, porque tivemos uma história de continuidade de quase 30 anos, né, dentro da política do Ministério da Saúde, apesar das trocas de governo, né, mesmo nesse campo da saúde mental, nós vimos um ataque claro, né, para quem entende, mas não assumido, né, a política atual. Né? E é o pior tipo de ataque. Se diz que vai se manter a política, mas na prática se opera para se desconstruir essa política da maneira mais sensível e mais clara, através da mudança da prioridade de financiamento. Né? Então, a mudança de prioridade de novo investimento no campo da saúde mental, dinheiro novo só para o hospital psiquiátrico, né? Esse é o resumo da ópera, né? Mostra claramente qual é a intenção que se tem, que vai na contramão da garantia de direitos, né? Do direito à cidadania, do direito a viver em comunidade, para resumir. No campo mais específico da política de drogas, nós também vivemos algumas ameaças, ainda que acho que mais débeis, mais no discurso do que propriamente na ação. Ô, Leon, eu sei qual é
a referência que você faz a uma possível discordância, que eu tenho chamado mais de uma provocação, que é eu ter chamado a década de 2005 a 2015 de década perdida. E eu estou pagando o preço por isso, mas eu acho que isso gerou uma série de reflexões, até para me provar que eu estava errado, o que me satisfaz como provocador. Porque eu dividi esse tempo de nosso trabalho em décadas para facilitar. De 1985 a 1995, eu chamei de década heróica. Eu me lembro que os usuários de maconha eram internados em 1985 em manicômio judiciário para fazer perícia de se eram traficantes ou se eram doentes. Foi isso que eu encontrei na Casa de Custódia e Tratamento, como se chama hoje. E nós, inspirados pela França, particularmente o professor Oliverstein, nós trouxemos a famosa equação droga, sujeito e meio sociocultural e invertimos a pirâmide. Em 1987, o professor Naumar fez uma pesquisa aqui na Bahia, em Uruçuca, Itabuna, aqui no sul da Bahia, em que nós vimos de que não era a droga ilícita a principal consumida, mas era o álcool, depois o tabaco, depois os medicamentos, depois a maconha, depois a cocaína, e o resto não aparecia. Tudo isso aconteceu nessa década, de 1985 a 1995. Nós abrimos serviços, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais já tinha o CMT, mas São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que nós fizemos um barulho danado nessa década. Depois a AIDS nos alcança, ou nós alcançamos a AIDS, e eu chamei isso de década da prevenção. Não era uma boa expressão, mas nós fomos lá para consultório de rua, nós fomos fazer troca de seringas, recuperamos a experiência de Santos, trabalhamos em escolas, trabalhamos em empresas, fizemos também outro tipo de barulho. E aí eu acho que nós ficamos fascinados no final da segunda década, que foi em 2005, ficamos fascinados pelo nosso sucesso, pelo nosso trabalho. Os desconhecidos se tornaram conhecidos. Quando eu chego ao fim do ano 2015 e que eu vejo o modo como as comunidades terapêuticas assolam o Brasil, vendo o fracasso, Patrícia não gosta dessa experiência, mas eu digo, o fracasso dos CAPs esvaziados, sem médicos psiquiatras, cheio de dificuldades. Pelo menos aqui em Salvador nós só temos 2. Um está sem receber novos pacientes e o outro praticamente nunca abriu como deveria. Quer dizer, quando eu vejo um parlamento com um núcleo duro proibindo que se distribua uma pequena caixa com preservativo, com um lubrificante para os homens que fazem sexo com homens poderem se proteger e fazer sexo melhor, isso ser proibido. Aqui na Bahia, um deputado que é dono de uma comunidade evangélica, de uma comunidade terapêutica, exigir e conseguir que na Constituição da Bahia se retirasse as palavras sexo e drogas. Quer dizer, não é fácil uma coisa dessa. Então, nesse sentido, foi que eu olhei para a terceira década e disse, mas essa década foi perdida. Você vem me provar que talvez não tenha sido tão perdida assim, porque uma série de avanços nós fizemos, mas eu reconheço que nós estamos vivendo imensas dificuldades, que nós deixamos de voltar, de ir à escola, continuar formando professores, falar com estudantes, voltar às empresas, enfim, eu acho que politicamente, nesse sentido, posso ser ingênuo, eu acho que essa terceira década foi perdida nesse sentido, ou se não quiser chamar de perdida, eu diria que nós não vimos o que estava acontecendo e hoje nós temos de trabalhar no mínimo, quer dizer, na resistência. Ora, se nós fizemos tanto tempo de trabalho, 20 anos, essa terceira década que nos lega a possibilidade de trabalhar com o mínimo na resistência, não só com relação ao cuidado a pessoas com álcool e outras drogas, mas nós estamos fazendo resistência em vários campos, talvez até o país inteiro tenha de fazer resistência. Mas nesse sentido que eu digo que essa terceira década foi uma década, se não quiser chamar de perdida, eu diria que uma década descuidada,
pelo que nós, eu acho, deveríamos ter visto e feito. Então, eu estou retornando isso para você, porque exatamente nós não divergimos, nós dialogamos, e eu sei, porque Patrícia, que é ao meu lado, foi a primeira a me dizer: não concordo com essa história de década perdida. E outras pessoas têm me dito: mas nós avançamos tanto, avançamos aí com relação aos direitos das mulheres, direito das crianças, avançamos na luta antimanicomial, esvaziamos hospitais. Eu reconheço tudo isso, mas no campo AD, eu tenho dito que, no mínimo, nós ficamos, eu uso essa expressão, fascinados pelo nosso sucesso de 20 anos, que não foi pouco. Mas essa terceira década, eu acho que nós não vimos o que estava acontecendo e só fomos ver agora quando nós abrimos os olhos e vimos um parlamento barrando tudo e dizendo: por aqui não passa essa história de homem fazer sexo com homem, com casamento gay, com usuário, legalização do uso, legalização das drogas, é assim que se fala, né? Então, eu acho que nós descuidamos um pouco na terceira década e agora temos de pensar. Para completar, eu lhe diria que, por isso eu saí desse lugar e disse: bom, seja como for, eu agora penso que nós temos de abandonar a questão da saúde, ponha aspas, abandonar essa história da lei, porque era entre essas duas instâncias que nós temos transitado, para pensar nos direitos humanos e dizer: olha, a questão de consumo de álcool e outras drogas, particularmente das drogas ilícitas, é uma questão de direitos humanos, que você tocava há pouco. Então eu agora não estou mais brigando com a saúde, nem com a lei. Eu acho que nós temos de pensar nos direitos humanos, que você dizia há pouco, é preciso não só reconhecer, mas trabalhar com as pessoas em situação de rua e usuárias de drogas, nessa perspectiva de que são efetivamente sujeitos de direitos e, junto com eles, não diria ajudá-los nem promover, mas junto com os usuários, reconhecer os seus direitos, o que não é uma coisa simples. O que eu estou querendo dizer, para completar, é o seguinte: essa história de dizer: olha, eu reconheço o seu direito, isso é uma questão complicada. Eu acho que nós devemos estar juntos e eles é quem deve nos reconhecer, e topologicamente eu penso que nesse sentido nós trabalharemos com essas pessoas que efetivamente têm direitos e que nós vamos trabalhar no nível dos direitos humanos. Então fica aí essa longa resposta, que não é uma resposta, é para lhe fazer trabalhar um pouco mais e nos dizer mais coisas. Mônica, nossa colega, professora do ISC, levante aqui, ele vai te ver. Vou passar para ela, que vai fazer alguma consideração. Oi, Leon. É um grande prazer te escutar. Eu acho que essas reflexões, né, que nesse momento de tanta dureza a gente acaba precisando se confrontar e fazer, nem sempre é difícil, porque eu tenho a impressão que a gente está sendo obrigado a fazer com uma dureza muito maior do que faria, talvez, de uma forma mais progressiva. O que eu quero falar com isso, né? Eu estava pensando, né, o que é que faz dividir esse país. Quer dizer, isso eu não seria capaz de responder. Mas o que eu estava pensando, assim, é que essas pessoas que são mais conservadoras, que têm essas perspectivas, elas já estavam aí. Eu acho que teve um tecido social que se esfacelou e que facilitou que algumas que estavam caladas, né, aquilo que algumas pessoas dizem assim: muitas máscaras caíram, mas muito disso já estava. Agora, é claro que com o fascismo, né, fazendo essa devasta, como a gente está vendo, isso favorece. Agora, o que eu estava pensando em relação ao que fizemos, que é um pouco na direção da pergunta de Patrícia, eu acho que o tempo foi curto. Eu acho que tem um processo que foi muito importante, mas ele, evidentemente, foi ainda embrionário para o tamanho e para a profundidade de problemas e conflitos que eu acho que a nossa população vive
e que, de certo modo, a gente conseguiu alcançar, mas esse Brasil profundo, esse Brasil sem direitos, de violência, e que até nas próprias políticas sociais mais avançadas, algumas a gente não conseguiu atingir. Então, eu estou querendo falar disso para dizer o seguinte: essas pessoas que vivem, né, na periferia, nos bairros populares, essa situação de não cidadania, de violência total, talvez para elas essas políticas tivessem chegado, mas não tivessem sido capazes de impactar a ponto de fazer o que a gente chama de transformação cultural, transformação de mentalidade. E é claro que isso, somado a toda essa invasão pela mídia e por um pensamento muito determinado, trabalha de forma desfavorável. Mas eu estou falando disso talvez para a gente pensar numa direção que acho que as esquerdas têm pensado muito, que é do trabalho de base, né, do trabalho mais capilarizado. E aí eu queria pensar o seguinte: no âmbito, né, da política de drogas, ou pelo menos do que a gente formou de pessoas com esse pensamento e com essas ações mais progressistas, mais avançadas, até quando a gente conseguiu, né, sair do âmbito mais dos serviços, do âmbito da própria universidade, e também a partir de agora, né, eu acho até com essa radicalização, eu ouvi uma coisa muito legal do movimento negro essa semana. Eles disseram que, apesar de tudo, eles acham que a queda das máscaras é importante, porque revelou um Brasil que estava aí, que talvez a gente não estivesse percebendo. E talvez agora, que está mais explicitado, também a gente pode produzir mais estratégias ou táticas de atuação. Enfim, aí eu estava um pouco tentando refletir, sabe? Nesse momento, evidentemente, dramático, mas quais esses outros caminhos? Quer dizer, o caminho mais da base, né? Do trabalho mesmo naquele lugar que a gente talvez não tenha pensado até em chegar, né? Enfim, não sei se eu consegui me fazer clara. E aí? Olha, vou tentar dizer alguma coisa que preste sobre o assunto, porque é complexo. Mas, primeiro assim, eu também acho que é bom que tenham caído as máscaras e que a gente tenha um debate mais claro e mais evidente, né? Agora, acho que a nossa resposta, nós, entendendo assim, nós do campo democrático, né? Claro, não pode ser partir para o confronto, ainda que muitas vezes o nosso fígado nos diga isso, né? A primeira reação é partir para o confronto, mas eu acho que o momento nos exige um esforço muito grande para não entrar na mesma linguagem, né, desses que nós estamos denunciando como os que defendem a violência como um instrumento da política, no fundo, né? Seja ela a violência concreta, seja ela a violência que oprime os adversários simbolicamente. Então, se nós não queremos nos alinhar a isso, e sobretudo se nós temos receio, e devemos ter, né, das consequências que uma radicalização do debate pode trazer para nós, porque serão sempre, né, os que são da paz que serão prejudicados primeiro, né, nós precisamos cuidar muito bem de como fazer esse diálogo, né, como desarmar esse diálogo. Acho que uma outra questão que complica o problema das drogas é que eu acho que muitas vezes, apesar de um certo consenso de superfície no nosso campo, e aí eu penso muito na experiência dos serviços, né? De que, bom, defendemos então a reforma psiquiátrica, defendemos a redução de danos e outras assim, bandeiras, né, que servem de resumo para posições e posturas de trabalho. Eu acho que a nossa sociedade é muito marcada
pelo que eu chamo de paradigma punitivo, pela ideia de que punição tem eficácia ao se lidar com pessoas que têm problemas com drogas, né? E para muito além das manifestações mais evidentes da punição. A primeira delas, claro, o uso do Código Penal. Bom, então está aí dado, né? Outras são as manifestações punitivas de tratamento, né? O tratamento involuntário, a privação de direitos, a privação de liberdade, às vezes o castigo físico, né? Muitas vezes o castigo psicológico moral, né? Da desqualificação, né? Da necessidade de desqualificar o sujeito como um primeiro passo para a sua redenção depois que seja, né? Mas também nos nossos serviços do campo da saúde, mesmo onde não há nada disso, né? Esse é um tema do cotidiano muito forte, né? E eu acho que às vezes a gente passa por cima disso, né? Então, como é que na dinâmica dos serviços, de um serviço como o CAPS, por exemplo, ou de um outro serviço, que seja um grupo de consultório na rua, por exemplo, uma equipe de redução de danos, né? Como que o acesso dos usuários a determinados serviços pode ser mediado pela ideia de merecimento, de não, esse aqui adere mais, esse agora merece mais, né? Como que essas discussões se dão no dia a dia, né? O que é terapêutico, né, dentro de um CAPS? Às vezes a gente usa esse termo, não, isso aqui não é terapêutico para fulano, né? E isso às vezes é muito mais um instrumento de punição e de restrição de alguns sujeitos que por variadas razões, né, mexem mais com a nossa transferência, vamos dizer assim, com a nossa contra-transferência, ou com a nossa maneira de encarar essas pessoas. Então, a questão da punição no campo das drogas, essa fantasia de que a punição é eficaz, ela é muito forte, ela é forte inclusive no campo da esquerda, né? E a gente precisa trabalhar isso, eu acho que é uma guerra cultural, assim, ou é uma disputa cultural, para não ficar no termo da guerra, muito intensa e incompleta. Por isso também que eu acho que o debate, eu vou insistir nisso, o debate no Supremo, né, chamar a responsabilidade do Supremo e do sistema de justiça, dos atores do sistema de justiça, para pressionarem o Supremo, é absolutamente fundamental. Enquanto a gente tiver essa simbologia, né, do crime, da droga como crime no direito penal, do uso da droga, não estou nem falando do comércio, né, mas do uso da droga como crime, a gente pode fazer o discurso que quiser, né, para tentar acabar com esse paradigma punitivo, ele não será eficaz, né? Certamente ele não será eficaz. Então nós precisamos desfazer, né, essa aberração da lei brasileira, porque é uma aberração, porque mesmo no nosso contexto da América Latina, nós somos uma exceção, né? Eu sempre vou lembrar, nós, a Guiana e o Suriname, que continuamos criminalizando, né? Os outros países tão conservadores, ou às vezes mais do que o Brasil, já mudaram essa realidade. Então essa é uma pauta que cabe ao sistema de justiça, ao Supremo e a mais ninguém nesse momento, porque evidentemente não será no Congresso que vai se conseguir fazer um debate racional sobre o tema, como aliás o Congresso nunca foi o lugar adequado para defender os direitos de minorias, e claramente nós estamos falando aqui de um direito de minoria, portanto que o sistema de justiça assuma a sua responsabilidade em lidar com isso. Eu falei tanto que me perdi aqui, então vou interromper, porque nessas coisas de internet, se a gente fala muito, as pessoas se desinteressam. Então paro por aqui e se tiver faltado, peço desculpas, a gente retoma depois algum argumento. Então, Leon, a dinâmica do diálogos é isso mesmo, a gente vai trocando ideias e vai construindo a partir dessa metodologia, que não é a metodologia rígida das conferências, né, das mesas e coisa desse tipo. Então a gente vai trocando ideias e às vezes a ideia foge, mas ela reaparece, né? Eu queria fazer algumas considerações, depois Sérgio, que também está aqui na nossa sala, ele vai fazer algumas colocações e vou trazer a partir de uma provocação que você faz, que é como dialogar com um país dividido, né, na sua primeira intervenção. E assim, eu acho que a gente nunca pode deixar de reconhecer que
talvez a divisão não seja de todo ruim, na perspectiva de que, até pouco tempo, nós tínhamos um discurso hegemônico frente ao qual se fazia muito pouco. Então, se houve uma divisão, é sinal de que existe algo que surge e que se posiciona também com uma força não só latente, mas manifesta. Então, a divisão ela pode ser entendida de duas perspectivas. Uma perspectiva negativa, mas, de uma certa forma, há também o reconhecimento de que há um outro campo progressista disputando a agenda política, disputando a narrativa. E aí volto para a questão que Nery traz em relação à década perdida. E aí eu estava pensando que é exatamente nessa década, né, se você marca 2005, a partir de 2005 nós temos em 2006 a Lei 11.343, ou seja, é um avanço significativo justamente nesse intervalo aí que você está situando. Nós temos nesse período o crescimento de um conjunto de movimentos espontâneos, como a Marcha da Maconha, né, como o movimento de mulheres, como um conjunto de outros movimentos, o movimento de mães, né, que não tem propriamente um movimento organizado, mas foi por essa articulação de grupos de mães que se conseguiu pautar o debate na Anvisa, o debate do uso medicinal da cannabis. O que eu estou querendo apontar é que, ainda que se perceba que há retrocessos evidentes, mas nesse mesmo período nós temos um conjunto de outros acontecimentos com muita força, né? E eu acho que o cuidado é exatamente esse, para não invisibilizar esses outros acontecimentos que estão puxando o curso da história para frente, né? Aliás, a história é alguma coisa que se constrói numa marcha de progresso. Assim como um carro que tem 5 marchas para frente, tem uma só que vai para trás, mas todas as outras puxam o carro para frente, né? E a história vai se fazendo dessas pequenas coisas, desses pequenos acontecimentos, né? Então, essa era a questão que queria marcar, que há muita coisa a ser considerada, e muita coisa que se construiu justamente nesse momento de recrudescimento, de retrocessos, de fortalecimento do setor conservador, que também se fez forte nesse período, justamente porque há um movimento progressista que se faz presente, atuante e com capacidade de disputar agendas políticas, né, a ponto de que a Defensoria de São Paulo pauta o debate no STF, a Defensoria da Bahia abre a possibilidade de oferecer um debate como esse que a gente está fazendo hoje. E aí é importantíssimo pensar que nós conseguimos chegar em lugares que antes eram difíceis, né? Então, esse debate tem acontecido de alguma forma. A nossa questão é como pulverizar isso com outras experiências também, em outros espaços, não só nas defensorias, né, mas em outras esferas de organização da sociedade. Vou compartilhar também com o Sérgio Pinho, por favor. E aí, infelizmente, a gente está tendo que compartilhar um único microfone para tornar possível a audição e a transmissão. Boa noite, Leon. Saudá-lo, principalmente eu me lembro da sua visita lá no Ponto Cidadania, no container da gente, né, mãe? Ele foi lá, viu a galera de perto, né, e sentiu o que a gente estava fazendo. Pois bem, Leon... O Sérgio, fala um pouquinho, fica naquele outro ponto, porque eu não vejo sua cabeça. Você está decapitado aqui para mim. Agora, tá bom? Mais para frente, por favor. Aqui, agora. Obrigado. Assim tá bom. É o seguinte, legal. Eu não vejo como década perdida. Porque o que a gente conquistou de mais valioso foi o conhecimento. Nós conseguimos abrir debates sobre drogas, sobre o uso de drogas, sobre pessoas que usam drogas, de uma forma até massiva, pode-se dizer, em universidades, em lugares, em serviços, né? A reforma psiquiátrica antimanicomial
ela proporcionou também que nos serviços, se houvesse, fosse debatido esse assunto, de forma intensa até. Então, a questão não é, na minha opinião, não é o que enfrentar, o que se pode fazer na verdade, é como a gente vai fazer. Como é que a gente vai enfrentar essa ameaça totalitária que está, pô, esse retorno o retorno está me perturbando bastante. Mas essa ameaça totalitária, como é que a gente vai enfrentá-la? Quais são as estratégias que a gente vai usar? Eu gostei muito dessa coisa que você falou, da gente não atender o fígado e não agir de uma forma impulsiva e agressiva. Não, negar a violência, mas agir com inteligência. Essa inteligência que eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais para elaborar estratégias efetivas, eficientes, que venham combater essa história. E isso com conhecimento que a gente vem angariando ao longo desse tempo todo, desses 20, 30 anos, que a gente vem estudando sobre isso, que a gente vem se debatendo sobre isso, que a gente vem sofrendo com isso, como nós usuários. Então, eu penso que a partir daí a gente tem que começar a sentar, se unir, se reunir e procurar traçar estratégias de como a gente vai fazer agora, o que é que a gente vai fazer. Eu gosto muito dessa ideia de pulverizar o debate em outras áreas. Vamos levar isso para outros lugares. As pessoas não sabem de nada. Eu, às vezes, converso com pessoas que elas ficam comprando essa ideia de guerra às drogas e etc e tal, simplesmente porque elas não sabem o que acontece. Elas não sabem por que se dá essa guerra às drogas. E eu penso que está na hora da gente chegar e ver como é que isso vai fazer. Aqui em Salvador, houve um encontro nacional de consultórios de rua e na rua. E lá a gente reativou a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos. E eu vi entidades de vários lugares, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até de Belém do Pará, daqui de Salvador, de Brasília, de Pernambuco, de Recife. Quer dizer, um monte de gente se organizando, já com algum conhecimento na cabeça a respeito dessa nova perspectiva, a respeito de uso de drogas, que eu penso que a gente deve atuar por aí, começar a ativar os movimentos sociais, começar a botar a voz para fora. Eu não quero me estender mais, porque eu prefiro falar quando eu escrevo as coisas, eu me expresso melhor. Tá bom. Eu acho que deu para entender, né? Deu para entender, que eu penso que é por aí. Valeu. Um abraço, cara. E aí, Leon? Olha, eu estava lembrando aqui, eu acho importante, né, a gente retomar nessa linha de valorizar os avanços e, ao mesmo tempo, buscar construir um diálogo com as pessoas, né, que ainda estão fascinadas pelo paradigma punitivo e pela ideia de que a guerra às drogas pode ter alguma eficácia, né, e relembrar então algumas experiências recentes que a gente tem, concretas, né, de avanços. E são várias, né? Uma aqui em São Paulo, que foi o programa de Braços Abertos, né, que foi orientado justamente por uma ideia de garantia de direitos, de permitir que uma população extremamente marginalizada tivesse acesso a direitos que não tinha e de entender que essa era a principal estratégia para se lidar com um problema ao mesmo tempo do campo da saúde social dessas pessoas, como também um problema do campo da cidade, um problema urbano. E essa estratégia, que foi bastante inovadora, né, porque implicou, por exemplo, em pagar dinheiro para
para pessoas que viviam na Cracolândia, que trabalhavam e, portanto, recebiam pelo seu dinheiro e que podiam fazer do seu dinheiro o que quisessem, porque era direito delas, porque elas tinham trabalhado, né? Quer dizer, esse tipo de ousadia conseguiu ganhar um reconhecimento da população, mesmo tendo um tempo de vida relativamente curto, foram 2 anos mais ou menos de vida do programa, mas conseguiu ganhar um reconhecimento da população, que pesquisas mostraram, bastante grande. Um tema que é complexo. Como é que a população geral de São Paulo se deu conta? Por que ela apoiava, né, como mostrou uma pesquisa do Datafolha, que 67% apoiavam, aprovavam o programa de braços abertos, né? População geral, não era um grupo de especialistas, não eram os intercambiantes, né? Não era o público de algum congresso de álcool e drogas ou de saúde mental, nada disso, né? Mas essas pessoas reconheceram, eu acho que a mensagem que elas reconheceram é que a ideia simplesmente da prisão ou da internação involuntária, que já tinha sido testada e bastante propagandeada antes aqui, não funcionava, não adiantava, que era preciso outra ideia, né? E é essa aprovação que elas manifestavam, né? Concretamente, o que a gente vê hoje é que esse programa acabou sendo desmontado na mudança de governo, né, mas não se conseguiu construir nada no lugar, né? Quer dizer, falta proposta para construir alguma coisa no lugar. Outras experiências bem-sucedidas, como o programa Atitude em Pernambuco, nós temos que valorizar que é um programa que sobrevive, né, a mudanças de gestão, a ataques, a dificuldades orçamentárias, políticas várias, mas ninguém consegue desmontar, né? Porque ganhou apoio certamente da população, claro, dos movimentos sociais mais ligados ao tema. Experiências criativas tivemos várias. Teve o Ponto de Cidadania, né, que passou, né, e passa por dificuldades, mas mostrou uma certa forma de fazer as coisas que influenciou várias outras experiências no país, né? Então, por razões que não cabe aqui analisar, não teve, né, o impacto que se desejava e que merecia ter localmente, mas certamente foi uma referência, é uma referência que influencia outras experiências no país. Nós tivemos uma primeira experiência aqui, muito incipiente, mas importantíssima, que faz parte assim, dessa nova fase da política de drogas, da construção da política de drogas, que foi o trabalho junto aos egressos das audiências de custódia, né? E isso é interessante porque mostra como nos aproximarmos, né, de um outro campo de militância importante, que é da reforma do direito penal e da mudança da política de aprisionamento no país, né, reforça, né, pode reforçar e conquistar apoios para esse tipo de política de drogas que a gente defende na linha da expansão de direitos. Então, entender que a audiência de custódia é um momento privilegiado de levar apoio e tentar levar direitos à população que presa, passa de custódia e deixa de ir para o presídio, né? Entender que nesse momento deveria estar presente uma ponte com a política de saúde, com a política de assistência social, se fosse possível até com a política de moradia, entender que aquela pessoa vulnerável, né, que cometeu um crime, que não merece prisão, que não vai para a prisão, mas que precisa de cuidado porque tem entre os seus problemas uma questão com drogas, essa é uma perspectiva que pode mudar significativamente não só o sofrimento das pessoas com as drogas, mas também questões da segurança pública, que é um problema dos mais graves no país hoje. Então, buscar essas alianças com outros campos e trabalhar a partir dessas experiências que nós conseguimos construir, eu acho que pode nos permitir um avanço muito grande. De certa forma, não quero ficar também num etnocentrismo aqui com a reforma psiquiátrica, mas também a reforma psiquiátrica viveu um momento semelhante, né? A década de 80 foi uma década de militância, a segunda metade da década de 80 e os anos 90 foram um momento de construção de experiências locais, e a partir daí se acumulou força política e também uma bagagem de propostas, né, técnica de propostas, de diretrizes, para se construir aí sim uma política
nacional, primeiro de governo, políticas de governo, e aí uma política de Estado, né? Então talvez nós estejamos no campo das drogas nessa fase de acumular forças, acumular experiências que podem servir de paradigmas e vão sendo testadas e modificadas, reforçam o nosso discurso e possibilitam construir alguma coisa mais sólida nos próximos anos. Ô Leon, o título que você deu a essa fala foi a política de drogas e o autoritarismo, e a ameaça autoritária, isso. Então, eu fiquei aqui pensando, nesse período que tivemos governos mais democráticos e libertários, que investimento, aproximações foram feitas com a segurança pública, no sentido de que essa fosse uma segurança pública que contemplasse a todos os cidadãos e não que, de certa forma, implementasse a guerra às drogas àqueles numa situação de maior vulnerabilidade. A gente continua vendo o genocídio da população negra, da população pobre, e esse genocídio, na minha opinião, não diminuiu durante esses governos. Então, você que esteve lá dentro, o que você acha que poderia ter sido feito, que não foi feito, ou o que foi feito, que não teve resultados, o que poderíamos aprender com esse período, que de forma a gente paga o preço agora com essa ameaça autoritária tão forte. Apesar de achar muito interessante a fala de Mônica, quando o movimento negro diz de que pelo menos as máscaras caíram, então a gente sabe de que lado as pessoas estão. Eu acho que fica mais fácil quando você sabe quem é o inimigo, quando você não sabe. Então, acho que esse é um ponto. O outro investimento que eu acho que talvez tenha sido frágil, tenha sido na comunicação, no sentido de desconstruir esse imaginário social de que a solução para a questão das drogas é a guerra às drogas, que acaba sendo uma guerra às pessoas. Então, que investimento também na comunicação, na desconstrução desse imaginário, poderia ter sido feito ou foi feito e precisaria ter sido mais enfático, um pouco por aí. Alguém quer? Bom, a questão da violência, claro, eu não sou especialista em violência e segurança pública, né? Mas não precisa ser especialista para saber que, de fato, o número de homicídios que o país vive é absolutamente inadmissível, intolerável, e é sempre preciso dizer que não é o país como um todo, mas é particularmente a população pobre e negra e jovem. O que isso tem a ver com a política de drogas, né? Evidentemente, não há muita dúvida, né, que o comércio ilegal de drogas ele gera dinheiro suficiente para sustentar a compra de armas, que por sua vez traz mais violência ao comércio de drogas e às disputas entre o comércio. Agora, a gente sabe também que essa é uma relação complexa, nem sempre mais tráfico ilegal traz mais violência, né? Eu sempre falo isso, o Vitori também falava, na Europa tem mais consumo de droga ilegal que no Brasil, portanto tem mais tráfico e tem muito menos violência. Então a questão da violência não pode ser associada à droga como uma correia de transmissão direta. E, em geral, quem faz isso, né, é o campo autoritário que quer com isso justificar a guerra às drogas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, a questão... Alguns avanços nós fizemos. Nós estamos começando, acho que, a construir um certo consenso no país de que a política de aprisionamento do Brasil está errada, né? Que está errado mandar para a cadeia, né, as pessoas que nós estamos mandando, em número, e quando a gente pensa quem são essas pessoas. Que dessa forma nós estamos fazendo o quê? Nós estamos contribuindo para desinserir essas pessoas das suas comunidades, do seu contexto social e inseri-las num mundo paralelo, um mundo do crime organizado, um crime organizado que não é assim
o grande crime sofisticado, mas é um crime que apareceu curiosamente substituindo o papel do Estado, não mais nas comunidades desassistidas de escola, de serviço de saúde, né? Mas substituindo o papel do Estado nas prisões, né? Que pela superlotação e pelas condições desumanas, né? Os presos buscaram uma forma de auto-organização para sobreviverem nesse meio, né? Pela ausência de políticas, por exemplo, para os egressos do sistema prisional. Quer dizer, a maior política para egresso do sistema prisional que existe hoje é a do PCC, né? Que garante emprego, né, as pessoas que saem das prisões, né, emprego na ilegalidade, no crime, né, que garante uma assistência às famílias das pessoas que estão presas, assistência através do crime, mas garante. Então, onde o Estado falhou, evidentemente, alguma organização iria ocupar espaço. Então, se a gente não lida com a questão de diminuir a prisão de pessoas que não têm nenhum benefício em serem presas, não há benefício nem para elas, nem para a sociedade, nós não vamos mudar essa questão da violência, porque claro que a força que o crime organizado ganhou ocupando o papel do Estado, que em muitos estados brasileiros também é responsável pelo aumento de homicídios, né? Porque as maneiras que o crime organizado tem de lidar com o conflito são os homicídios. Tem um paradoxo, porque em São Paulo, aparentemente, o que os especialistas dizem é que a redução de homicídios se deve justamente à presença, né, do crime organizado que disciplina essas disputas e tenta minimizar o homicídio como solução. Então, o país é grande, as coisas são complexas, a gente tem que sempre ver esses dois lados. Mas o espaço que nós demos ao crime organizado certamente tem a ver com a onda de homicídios e muito perigoso ao crime organizado que se infiltra dentro das forças de segurança. E recentemente, aqui em São Paulo a gente está vendo isso, cada vez mais o peso das mortes provocadas pelas forças de segurança dentro do contexto geral dos homicídios, né? Quer dizer, é inadmissível que você tenha 20 a 25% das mortes violentas dos homicídios cometidos por forças de segurança. Tem alguma coisa errada acontecendo, né, com a nossa política de segurança pública. Então, esse avanço, desse consenso que vai se construindo com relação à questão das prisões, da política prisional no país, eu acho que pode levar a algumas mudanças. Há toda uma discussão de como fazer com que as forças de segurança trabalhem mais dentro das comunidades, junto com as comunidades. É uma discussão que eu não domino, mas eu sei que essa é uma pauta importante. Nós tivemos aí avanços e retrocessos. As tentativas que a gente fez no país de combinar política de segurança com políticas sociais, acho que foram muito tímidas, mas acho que cada vez mais vai se criando um clima para que isso se tente com um pouco mais de maneira mais incisiva, né? Ainda que isso exige financiamento, o momento é difícil. Mas, enfim, eu acho que, apesar da situação, ou talvez justamente por isso, né, porque a situação se tornou insuportável, né, e particularmente por uma parte da população que ganhou mais voz nos últimos tempos, que são os jovens negros e os pobres, né, nós vamos ter que forçar uma mudança de patamar nesse debate. Até o governo atual se viu, de certa forma, pressionado a responder a isso, né? E mudou, criou o ministério, fez, enfim, tomou, né? Acho que é uma das poucas áreas onde não há paralisia. A gente pode discordar das medidas, mas é preciso perceber, né? Admitir que não há paralisia, há alguma coisa acontecendo. Com relação à comunicação, Patrícia, eu acho que a gente tem muitos problemas de comunicação, de várias ordens, claro. Eu acho que a gente muitas vezes fica numa defensiva quando faz o debate sobre política de drogas, em que um lado fica gritando que é um horror, é uma situação dramática, né? Trabalhando com medo, né? Para depois vender as soluções autoritárias como resposta ao medo criado, né? E às vezes a gente fica na defensiva como se nós fôssemos aqueles que estamos dizendo não, mas não é um problema tão grande assim, não é tão ruim assim, né? E aí a população se confunde, diz não é possível.
né? Como que não é um problema tão grande assim, né? Não é a atitude correta minimizar. Eu acho que a gente tem um problema com drogas e com o uso de substâncias, legais e ilegais, muito grande com as legais, inclusive com as prescritas, né, pelos meus colegas médicos, né? A gente tem uma expansão da prescrição de drogas psicotrópicas desde a década de 90. Então, de fato, a gente vive uma sociedade que cada vez mais vem vendo as substâncias psicoativas, psicotrópicas, como uma forma de resolver suas angústias e seus problemas, né? E eu acho que e uma parte da sociedade percebe que isso não é bom, que isso é um problema também, né? Acho que as pessoas também se veem confrontadas com situações cada vez mais difíceis de vida, de precarização, quer dizer, e no Brasil ainda mais difícil, porque num país onde nós não construímos um estado de bem-estar social, uma rede de proteção social, nós nem chegamos a completar essa construção, né? Nós iniciamos muito recentemente. Ao mesmo tempo, a gente assiste ao que há de mais avançado, entre aspas, né, do capitalismo moderno, do ponto de vista de precarização das relações de trabalho, por exemplo, com a reforma trabalhista, né, de precarização das relações nas famílias, né? Então, toda essa precarização com a ausência de um estado de bem-estar social leva as pessoas a novas vivências de angústia e de sofrimento que são muito fortes, né? E que nós precisamos incorporar isso no nosso discurso e entender que as drogas, prescritas ou não prescritas, são uma das formas de resposta a isso. Assim como o debate sobre o suicídio, que ganhou um destaque maior, vem ganhando aí nos últimos anos, né? Isso são sintomas de que há um mal-estar geral com o qual nós não estamos conseguindo lidar. Então, acho que a gente precisa conseguir incorporar isso no nosso discurso e dizer, olha, mas nós temos outras propostas de como lidar com isso, né? Eu acho que primeiro acusar muito fortemente quem tenta fazer a propaganda do medo, né, a psicologia do terror, para depois vender soluções fáceis, né? Acho que a gente precisa denunciar isso com muita clareza, dizer, olha, desconfie de alguém que trabalha dentro dessa lógica, né? E depois conseguir fazer uma outra maneira de operar as críticas ao que há de mais duro aí do paradigma punitivo, né? Que são as formas de tratamento punitivas, as violações de direitos humanos de liberdade, fortes, pesadas, contra usuários de drogas, nas clínicas de internação forçada, nas comunidades terapêuticas, seja lá que nome que a gente dê para esses lugares. Eu acho que nós fizemos um discurso da proposta, né? E nós não conseguimos uma maneira eficaz de lidar com essas violências, que, a rigor, nós não precisamos criar regulamentação ou fazer discussão técnica nenhuma, basta usar o Código Penal, né? Nós temos um monte de clínicas e de negócios que vivem do cárcere privado, de coisas que são tipificadas no Código Penal, sequestro, né? O que acontece cotidianamente com gente, a gente começa a trabalhar mais em CAPs, né, com população vulnerável, a gente ouve as histórias, elas são cotidianas, todo mundo tem uma história para contar de violência sofrida, né, e nós não encontramos formas adequadas de lidar com isso. Eu acho que uma parceria maior com o Ministério Público, com as defensorias, com o sistema de justiça, precisaria ser feita algum mecanismo de tratar isso como um problema de direitos humanos, que federalize a questão, por exemplo, já que os caciques locais são sempre muito envolvidos, às vezes muito próximos demais, né, desses grupos que trabalham no limite da legalidade. Eu acho que isso seria uma pauta que a gente poderia desenvolver daqui para frente. Maurício, por favor. Boa noite, Leon. Boa noite a todos que estão assistindo. Dentro do grande número de colocações interessantes que foram feitas, eu queria fazer um comentário que leva a uma pergunta. Comentário em cima de umas coisas que você falou mais no início da sua fala. Teve um momento onde você falou uma coisa do tipo, os direitos são terapêuticos, a privação de direitos que é não terapêutica. Essa é a minha formulação, você não disse exatamente desse modo.
Eu acho que pode parecer bom senso, pode parecer evidente, especialmente no nosso campo. Mas talvez o desafio seja exatamente isso, convencer fora do nosso campo. Então, conversar significa não só comunicar. Acho que a gente tem um grande desafio de primeiro comunicar, mas também de ter argumentos adequados, adaptados, que depois vão conseguir convencer uma grande parcela da população. Então, nessa direção de convencer, a pergunta tem a ver com a pesquisa que, alguns anos atrás, foi encomendada pela Senad, pelo Senad. Acredito, mas não tenho certeza, que você, naquela época, era implicado nesse edital. A Fiocruz ganhou o edital, a pesquisa, uma grande pesquisa, foi realizada. De novo, os resultados foram entregues no final do ano passado, e o Ministério, há vários meses, agora está sentado em cima dessa pesquisa, engavetando ela. Jornais de grande comunicação, tribunais já foram envolvidos nessa história. Então, queria ter sua opinião sobre esse episódio. E a pergunta talvez mais precisa é: o que tem nessa pesquisa que o Ministério não quer divulgar? Talvez você tenha uma ideia. Olha, de fato, a pesquisa foi encomendada no período em que eu tive na Senad, sim. Nós fizemos, desde 2010 a Senad. Bom, a Senad sempre teve uma tradição de fazer pesquisas regulares, levantamentos sobre o uso de drogas, e acho que intensificou isso a partir de 2010. Então fez uma pesquisa fundamental, importantíssima, sobre o uso do crack no Brasil. Depois fizemos uma pesquisa qualitativa muito importante para tentar compreender melhor quem eram esses usuários e as suas relações justamente com os serviços de saúde e serviços sociais, que foi a pesquisa coordenada pelo professor Gessé Souza. E quando se decidiu fazer novamente o levantamento nacional de uso de drogas, se fez com um edital, pela primeira vez foi feito com um edital, com um recurso que permitia fazer uma pesquisa excelente de qualidade, inclusive, como chamou a atenção a Folha de São Paulo, com foco em fronteiras, em algumas áreas específicas. E a Senad, de fato, não tem divulgado. Então, o Ministério Público Federal, acho que foi a primeira instância assim, a exigir essa divulgação. Eu não consigo entender até por que é que não se consegue forçar a divulgação através da Lei de Acesso à Informação, quer dizer, o que precisa ser feito mais, para que seja forçado o acesso à Senad, seja o Ministério da Justiça, seja forçado, obrigado legalmente a disponibilizar os dados, E se tem críticas à metodologia e problemas com a metodologia, que os faça, E não faltarão acadêmicos e pesquisadores que vão ler os resultados e fazer críticas. Aliás, é assim que funciona, A pesquisa não é a verdade absoluta, Ela não é o texto sagrado. Eu acho que tem gente que está tão acostumada a lidar com o texto sagrado que trata a pesquisa como se fosse texto sagrado. Não, ela é mais uma informação, E aí vai ser discutida. E se há problema, se a Senad hoje discorda disso, queria que tivesse dado um número maior, quem sabe, de essa ou aquela droga, estava esperando assim algum material de propaganda para continuar fazendo terrorismo, pode defender o seu ponto de vista e dizer: olha, isso aqui está errado, entende? Esse pessoal aí da Fiocruz, esses pesquisadores, o pessoal do IBGE que ajudou na amostragem se equivocou, é gente mal intencionada, não sei, eu realmente eu fico perplexo, absolutamente perplexo com isso, E gostaria muito de ver, porque que nós estejamos aqui reclamando isso, claro, é mais do que natural, Pessoas que têm interesse em conhecer a realidade, pessoas como eu que fizeram parte do governo anterior, E isso é mais do que natural. Mas eu gostaria de ver
pessoas que não concordam, eventualmente, com as nossas posições, que não estão alinhadas conosco, acadêmicos, pesquisadores que não estão alinhados com o tipo de política de drogas que nós defendemos, ou que não estiveram alinhados com o governo anterior, que eles também exigissem a divulgação dessa pesquisa. Porque o que está em jogo aí é um princípio da transparência e do regime democrático. Nós não estamos discutindo aqui uma oposição ou outra, uma opção ou outra dentro do campo da política de drogas. Nós estamos discutindo uma coisa fundamental, né, que é o acesso à informação. Né, o acesso à informação. Né? Então, isso seria muito importante se a gente pudesse ter outros colegas, né, da academia, né, fazendo ouvir a sua voz e reclamando a divulgação dessa pesquisa. Leon, deixa eu te fazer uma pergunta, pode parecer ingênua, mas por que a Fiocruz não pode divulgar esses dados dessa pesquisa? Tem algum acordo nesse edital, alguma cláusula que proíbe que a Fiocruz, diante disto, dê publicidade a essa pesquisa? Essa é uma questão. Se você puder nos dizer, dar alguma dica. A outra, nós não vamos ter mais tempo, provavelmente, para discutir, mas você disse uma coisa que faz urticária para muita gente, que é o tráfico em São Paulo controla, organiza de tal modo que a violência é menor. Fica parecendo que a gente está defendendo o tráfico, não absolutamente, mas é uma realidade, mas muita pouca gente fala nisso. E eu completaria dizendo, eu ouvi uma entrevista de uma antropóloga do Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome, dizendo que o maior mal que aconteceu no Rio de Janeiro, no sentido da violência ligada ao tráfico, foi a entrada pelos morros do Rio de Janeiro e a implantação das unidades pacificadoras de polícia pacificadora, que desorganizou completamente o que estava organizado. Tinha violência sim, mas essa violência hoje, ela é uma violência incontrolável. O Estado não controla e quem controlava foi desorganizado, o que não quer dizer que a gente deva reimplantar o tráfico para ter menos violência. Mas essa é uma questão que eu acho que a gente precisava discutir, falar disso e pensar, mas finalmente o que é isso? Isso revela o fracasso do Estado ou revela o modo como o Estado invade certas regiões, modifica certos comportamentos, desorganiza certas estruturas? Será que é isso? Então fica essas duas questões aí para o nosso término de conversa, que a gente caminha já para 20h30 e às 20h30 a gente precisa, digamos, sair do ar e começar a pensar no nosso próximo, no terceiro diálogo intercambiante. Olha, a questão da divulgação pela Fiocruz, de fato, no termo de cooperação que foi assinado, a Fiocruz ela fica obrigada a divulgar, a repassar os relatórios para a Senad, né? Porque a Senad contrata a pesquisa e a Senad faz a divulgação. Eu até acho que esse episódio tem que servir como um alerta para que se modifique nos próximos, né, nos próximos termos de cooperação, editais que venham a ser feitos. Eu acho que a gente tem que ter uma cláusula clara que diga, olha, a Senad tem, ou qualquer outro órgão de governo tem um tempo X para receber os dados, trabalhar, porque acho que às vezes é importante, né? Os dados, nós fizemos isso com a Pesquisa Nacional sobre o Crack, a gente recebeu os dados e nós ficamos meses, fizemos dezenas de reuniões para analisar esses dados, né? Para que o governo pudesse ter uma posição e orientar suas políticas a partir disso, e aí então se fez a divulgação. Mas acho que daqui para frente nós vamos ter que colocar isso, tem uma quarentena, um tempo máximo. Depois disso, a instituição que fez a pesquisa divulga, né? Isso para proteger o interesse da população que investiu dinheiro na pesquisa, né? E para não gerar esse tipo de censura, né? De censura com dados científicos. E entendendo sempre isso, uma pesquisa é apenas uma pesquisa. É um ponto de vista, é uma visão, está aí para ser debatida. Sobre a segunda questão, é bem mais complicado. Mas, de fato, há um certo consenso aqui disso, que o que explicaria a redução de homicídios em São Paulo é também, né, a forma de organização, que aí não é o tráfico só, né, porque o PCC tem o tráfico como apenas um dos seus negócios,
né? Então é importante dizer isso, eles têm outros negócios, né? E a todos esses não interessa, né, atrair a atenção das forças de segurança por meio dessas disputas de pequenas gangues. Então eles conseguiram de alguma forma fazer o controle de algumas. Por outro lado, eles são muito violentos, né, e a gente sabe disso, quando eles julgam que isso é adequado, né? Como que se lida com isso? Eu acho que se lida com um trabalho de inteligência, né? Eu acho que o grande escândalo no país com relação aos homicídios, depois do número de homicídios, é a estatística de esclarecimento de homicídios, né? Eu não me recordo, mas parece que ela não chega a 90%. Né? Quer dizer, 90%, um pouco mais, permanecem não esclarecidos. Então, isso é trágico, né? Que a gente fique discutindo aumento de pena, mudanças na lei de execução penal, quando não se consegue esclarecer, né, a grande maioria dos homicídios, é uma brincadeira, né? Então é esse tipo de crítica que se tem que fazer ao discurso fácil da bancada da bala e de outras bancadas desse tipo, né? Quer dizer, vir aqui falar de mudar o papel para passar de 5 para 10 para 15 anos é fácil, né? O que precisa fazer de fato é política para mudar a inteligência e botar o dedo em algumas feridas complicadas. Unificação de polícia, quer dizer, não vamos achar que tem alguma coisa a ver com ter duas polícias paralelas, né, o fracasso da nossa política de segurança, né, quer dizer, o lobby das corporações é tão forte assim para que essa seja uma discussão interditada, mesmo numa situação dramática como a que a gente vive, né? Quer dizer, quem vai desinterditar essa discussão? As próprias polícias, né? Tem gente responsável dentro das polícias militares, da Polícia Civil. As pessoas têm que assumir as suas responsabilidades e dizer, nós aqui é que temos que dizer que essa situação é insustentável, que continuar com duas polícias, dois corpos trabalhando na mesma, né, no mesmo objeto é uma das razões pelas quais a gente tem desarticulação, né, e desperdício de recursos. Agora, essas pessoas precisam assumir a sua responsabilidade, né? Eu vou parar por aqui, quem sabe dar mais tempo de alguma coisa. Leon, nós estamos no final da nossa conversa, do nosso diálogo intercambiante. Eu penso que, apesar das nossas dificuldades técnicas, a gente não domina completamente aqui, pelo menos a bancada, toda a tecnologia necessária, mas nós pensamos que colocar uma conversa como essa que nós tivemos à disposição das pessoas para ouvirem e pensarem e fazerem sugestões, proporem mudanças, discordarem das coisas que nós conversamos aqui, eu penso que isso é fundamental e é neste sentido que este coletivo do qual você faz parte, os Intercambiantes Brasil, que é constituído por intercambiantes de todos os estados brasileiros, hoje nós temos, é fundamental. Acho que nós manteremos, tanto quanto possível, esses diálogos, essas conversas que podem nos fazer encontrar, ou nos levar, melhor, a encontrar, eu não sei se alternativas, mas encontrar caminhos para pensar, discutir questões que são fundamentais. Então, eu queria lhe agradecer e os últimos minutos do nosso diálogo que fosse para você. Eu estou pensando aqui quase nessa história, nunca como eu tenho visto numa certa emissora de televisão, mas oferecer os últimos minutos para que o candidato lá se defenda em 2 minutos de todas as acusações que lhe foram feitas em 25 minutos. Aqui não é assim, mas eu, de qualquer sorte, vou lhe propor que nesses 2 minutos você possa nos dizer do que não foi dito ainda e que possa nos fazer pensar. De qualquer sorte, eu já lhe digo do meu apreço, do meu agradecimento, e certamente de Patrícia e João, por essa conversa generosa de você ter um dia de trabalho em São Paulo, sair correndo pelo trânsito paulista e nos brindar com suas reflexões, e por isso nós somos muito reconhecidos. Bom, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar. É sempre difícil. Eu estou aqui sozinho, né, falando quase sozinho,
dá uma sensação estranha depois de quase 1h30, né? Ouvindo vocês, claro, mas pela tela é muita mediação tecnológica. Então, mas eu, claro, queria lembrar, já que estamos conectados com a Bahia, né, do Marcos Vinícius, do Marcos Matraga, né, que numa das suas frases, que a gente até usou de epígrafe lá de um livro que lançamos, ele dizia que o fundamental para o debate na política de drogas era a livre circulação de informação de boa qualidade. Mais ou menos o espírito era esse, né? Então, a livre circulação de informação de boa qualidade sobre as políticas para pessoas que usam drogas é ainda a única, né? O único caminho que a gente tem para fazer algum progresso. Campanhas políticas, como a gente está vendo agora, em geral não são um bom momento para a circulação de informação de boa qualidade, né? Ainda mais sobre o tema de drogas, né? Então, às vezes, a gente até fica dividido, né? Será que é bom, né, que, como em 2010, por exemplo, a questão das drogas e do crack se tornou um grande tema? E isso foi bom por um lado, porque, claro, deu prioridade, né? Mas também o debate se deu de uma maneira muito complicada, acho que principalmente gerando expectativas. Acho que um dos grandes perigos é fazer um debate para o grande público que gera expectativas de que nós vamos tirar, né, uma solução do bolso, da cartola, do colete, e nesse tipo de debate nós só perdemos, né, porque por honestidade intelectual, por ética, a gente sabe que não é possível, não existem essas soluções simples, né? Então é preciso cuidar que, ao mesmo tempo que não se deixe o tema fora, particularmente na sua articulação com a questão maior dos direitos humanos, a gente também não gere expectativas e force, né, um discurso fácil de respostas imediatas. Eu acho que a gente tem condições para que isso não aconteça esse ano e que a gente possa progredir via intercambiantes e via tantas outras formas que vão aparecendo de organização, com um debate de qualidade, sem ilusionismo, né, que nos livre dessa ameaça autoritária que nos ronda nesse campo da defesa dos direitos humanos. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns a todos vocês aí. Obrigadíssimo, Leon. Lembrar que em novembro nós teremos o nosso terceiro diálogo intercambiantes, e eu espero que cada vez mais nossos pares possam nos acompanhar e nossa tecnologia permita intervenções de diversas regiões do Brasil para a gente mudar esse modo de fazer essa conversa neste momento. Então, muito obrigado, um grande abraço e até breve.